Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. No programa de hoje nós vamos falar com Rodrigo Oliveira, que é especializado em sistema de detecção e alarme de incêndio. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. É um prazer ter você aqui. Eu queria começar esse nosso bate-papo falando sobre a tua experiência nas visitas de campo que você tem realizado. Eu sei que nesses últimos meses e talvez no ano passado também, a New Safety tem se expandido muito no seu atendimento. E com isso nós temos alcançado cada vez mais extremos, como um dos exemplos é a região norte. Quando você vai visitar um cliente, o que você encontra, quais são as necessidades desse cliente que está tão distante assim do que a gente chama do polo, que é a parte sudeste e sul do país? Eu percebi que a gente tem uma necessidade de ajudar os nossos clientes mais distantes, né? Sim. Você dizer assim, mais distantes, que assim é a chegada da informação a eles. Com a base nessa informação, e também tem a dificuldade da tecnologia a ser aplicada com molde, né, da sua própria indústria. Sim. Então tem uma grande dificuldade nessa parte. Eu imagino que pela distância, talvez também as empresas sejam empresas, por exemplo, como mineradoras ou indústrias papeleiras, e eu imagino que o processo também seja um processo mais, não seria poluente, mas um processo não tão limpo. Então, como é que, por exemplo, os painéis de incêndio ou os dispositivos como acionador manual, detectores, eles lidam com esses intempéries do tempo? Chuva a todo momento, poeira, o calor que é muito mais extremo, né? Tem alguma proteção que a gente coloca, algum acessório, alguma coisa assim? Não. A maioria desses clientes que são distantes trabalham no ramo de mineração, né? E regiões químicas, né? Sim. No todo da indústria, tá? E o que acontece nisso aí? A gente tem que, né, ajudar o nosso cliente a atribuir a tecnologia apropriada para o ambiente que está sendo instalado. Sim. Tá? Por quê? Porque disso daí, qualquer tecnologia, qualquer acionador manual, um exemplo, né, uma sirene, uma área bastante agressiva, pode comprometer ela de forma que ela se deteriora com o tempo, muito mais rápido do que qualquer outra tecnologia que fosse utilizada naquele local. Tá? E aproveitando que a gente está falando de tecnologia, no mercado de hoje, você acredita que os painéis convencionais ainda estão em uso ou é uma tecnologia que está cada vez em desuso por causa dos equipamentos e painéis endereçáveis? Depende muito do seu projeto. Né? Se é um projeto de pequeno porte, né, a metragem quadrada menor, uma planta pequena, né? Assim, de forma que você otimizar o seu projeto e se tornar viável para o nosso cliente, a gente precisa dimensionar uma tecnologia para aquele momento. Tá. Né? Pensando, né, em tecnologia com um baixo custo de instalação e não impacta nenhum critério normativo, a gente aplica ainda as tecnologias dos sistemas convencionais. Um exemplo seria os salas, né, CPDs pequenos, com que agrega o sistema de supressão. Então, um painel atendendo a todas as certificações, né, ele aplica-se muito bem. E no endereçável, numa planta muito maior, né, numa indústria grande, seria mais ou menos alguma coisa assim? Sim, Além da grande capacidade do equipamento endereçável, a gente considera quando tem mais de uma implantação de sistema de supressão ou qualquer outro dispositivo que tem que ser instalado. Tá? Então, isso daí, dessa forma, você consegue dimensionar seu projeto de uma forma otimizada, né, que possa ser executada a instalação. Assim, dessa forma a gente ajuda sempre o nosso cliente. Sim, eu acho que esse é o grande diferencial da New Safety, a gente sempre estar pensando da melhor maneira que nós podemos ajudar o cliente com a nossa experiência, né? Eu acho que esse é o papel que a gente tem difundido
E cada vez mais, como você comentou no ponto dos clientes que estão distantes, é levar a informação, é distribuir a informação e contar um pouco mais do que a gente vem aprendendo esse ano a New Safety faz 24 anos de mercado, mas é uma história muito maior. Então, tudo que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, a gente consegue compartilhar com o cliente. E você acaba ganhando também a confiança do cliente, né? Porque você vai fazendo isso a 2, 3, 4 mãos. Eu acho que isso é muito legal. Assim, eu faço até questão de entender a necessidade do nosso cliente e mostrar todas as disponibilidades no mercado, né, na tecnologia de incêndio que possa atender ele. Aproveitando essa nossa deixa de falando um pouco de mercado e tudo mais, o mercado de logística, os grandes galpões logísticos têm crescido nos últimos 5 anos, principalmente na região da Grande São Paulo. E eu tenho percebido que eles têm instalado cada vez mais detectores lineares. Como tem sido isso no campo, você que está no dia a dia cuidando desse tipo de equipamento? Olha, depende da instalação, né, da instalação do cliente. Né, a gente aplica muito bem os detectores lineares de fumaça. Tá? Mas só, como você já comentou, está sendo ampliada essa área de logística. Sim. Né? Então, antigamente, eles tinham um limite de estoque. Né, em altura, né, tinha um limite de estoque. E com isso daí, eles estão excedendo esse limite. E aí a instalação de um detector linear de fumaça, ele tem que ter uma barreira, né? Sim, ele vai fazer análise, né, se tem uma partícula de fumaça. Só com esse aumento, né? Do estoque, né? Do estoque, isso daí acaba sendo um empecilho para o nosso cliente. Entendi. E aí a gente começa a estudar outras maneiras de detecção de fumaça sem impactar o sistema dele e deixar confiável. O que seria? Um detector de aspiração. Então você consegue dimensionar dentro de um galpão logístico. Sim. Um detector de aspiração que permite a análise de fumaça, né? Todo o sistema de detecção se torna operacional e também não deixa de impactar o limite de produção, de estoque, de armazenagem do próprio cliente. Acaba combinando duas tecnologias que são eu acho que seriam as mais modernas tecnologias de detecção de aspiração linear para proteger um galpão logístico. Isso é muito legal. Aproveitando que esse programa é um oferecimento do Instituto New Safety e a gente está aqui nesse novo estúdio que a gente está gravando Conversa com o Especialista, você é um dos professores há mais de 5 anos no Instituto. Como tem sido isso para você? Estar com o cliente fora do ambiente dele? Poder transmitir, né? Eu já vou complementando, complementando a sua fala. Poder transmitir um pouco de conhecimento que a gente retém, né? Tanto na fase de levantamento de projeto, na execução de projeto e o acompanhamento na execução e entrega do projeto para o cliente, né? Então, assim, a gente consegue enxergar, identificar que as dúvidas, né? As dúvidas que os nossos clientes têm é sempre comum para todos, né? E chegar a informação correta a eles, né? De uma tecnologia, um exemplo, como que funciona um detector, né? Um pontual de fumaça ou qualquer outra tecnologia que ele possa aplicar dentro do ambiente fabril, né? Então, dessa forma, a gente consegue, né, trazer eles para testar, ver como funciona dentro dos treinamentos. Eles saem daqui sem nenhuma dúvida da tecnologia. Já teve cliente nosso, né, que veio aqui, né, a gente explicou todo o funcionamento de um detector e ele quis levar se tivesse tudo que tivesse no estoque, né? Então, assim, porque aplicava e atendia suficientemente a instalação que ele precisava, tá? O Instituto é um lugar que o cliente se sente à vontade para poder perguntar e não só perguntar, mas executar as dúvidas em prática. Então ele vem aqui, ele consegue acionar um detector, ele consegue trabalhar no motor diesel, ele consegue ver a interligação do sistema de sprinkler com o sistema de painéis de incêndio. Então eu acho que o Instituto deixa o cliente muito à vontade para conhecer, tirar suas dúvidas e principalmente
colocar a mão na massa, como a gente fala, né? Que é usar mesmo o sistema sem medo, né? Sim. Aqui a gente pode testar sem nenhum impacto, né? Sim. Sem nenhum impacto numa fábrica, né? E qualquer problema ou dificuldade de programação, lógica, instalação, o funcionamento, o cliente traz para nós, a gente entende a necessidade dele e mostra para ele como que ele quer e como que vai ser executado. Então, o nosso centro de treinamento, aqui no treinamento, é capaz de sanar qualquer dúvida, né, que o cliente possa ter. Rodrigo, eu agradeço a sua presença. É um prazer ter você aqui nesse episódio do Conversa com o Especialista. Sigam a gente nas redes sociais e continuem acompanhando o Conversa com o Especialista e todos os outros programas que a gente tem. Em 2024 a gente vai ter muitas novidades. Até mais!